Salve, salve, nobres amigos, amantes de futebol. É aquilo, né, gente? O Flamengo saiu campeão, mas eu, como amante do esporte, fico feliz com um bom espetáculo. E de fato foi. Tivemos os dois maiores investimentos do futebol brasileiro se degladiando hoje pela Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras. Um jogaço como há muito tempo não se via, ainda mais numa decisão, né, de campeonato. Muitos destaques, muita coisa boa para falar. Enfim, quem dera que todos os jogos fossem assim, né? A gente ia ter o maior prazer de estar fazendo. Tem jogo que, por mais que a gente goste do esporte, a gente faz mais por obrigação, né? Muito bom jogo. As duas equipes apresentando muito. Claro que vai ter aquela cornetinha, sempre tem, né? Para um técnico ou para outro, enfim. Vamos analisar a final da Supercopa do Brasil. Depois da vinheta, eu te conto o que eu acho desse jogo. Então, galera, vamos falar desse jogo. Finalmente tem alguma coisa pra gente falar do futebol brasileiro, né? A gente está em reta final de Champions League, mas eu não estou podendo acompanhar. O nosso foco aqui é mais futebol brasileiro mesmo no canal. Finalmente eu tenho alguma coisa, né, para poder falar a respeito de futebol brasileiro. A gente já está gravando uma série de vídeos da Libertadores que eu convido vocês a participar. Já gravamos até o grupo E, grupo C, até o grupo C já está no ar, já gravamos até o grupo E, devo postar ainda hoje. Acompanhe para que você se informe a respeito dos adversários da sua equipe aí, você torcedor que tem o privilégio de estar na Libertadores da América 2021, beleza? Vamos falar agora sobre as duas maiores equipes, né, do futebol brasileiro a nível de investimento, e isso tem se refletido dentro do campo, está cada vez mais flagrante, que a diferença econômica ela está entrando aos poucos dentro do campo. Isso aí eu acho que não tem como negar. A época de grandes investimentos frustrados está acabando. É isso que está aparecendo, isso já há algum tempo, né? Enfim, a gente tem duas peculiaridades, duas coisas que eu aponto muito que eu quero falar nesse vídeo. O Flamengo, ele é disparado, do goleiro ao ponto esquerda, ele é disparado o melhor time da América Latina, tá? Da América Latina. Você escalando um time aí do 1 ao 11, você não acha um time melhor do que o do Flamengo. E isso eu tô botando o Palmeiras no pacote. Muito se fala do Atlético Mineiro também, que está se reforçando muito, mas o Atlético Mineiro ele está montando um elenco muito no padrão do Palmeiras. E como que seria esse elenco? É o seguinte, galera. Você se preocupa mais em ter uma reposição à altura do que um time de 1 a 11 de alto rendimento. Entendeu? E eu acho que não está errado, tá? Tanto é que deu muito certo pro Palmeiras isso. Porém, assim, você vê que o elenco do Palmeiras é um elenco robusto, é um elenco forte, né? Mas quando você olha a escalação do Palmeiras de 1 a 11, você não vê muita coisa ali. Eu, por exemplo, sou um crítico do Luiz Adriano, acho fraquíssimo, que hoje nem jogou, né? Rafael Veiga, um jogador que pro nível nacional é muito acima da média, hoje jogou muito de novo. Você tem o Palmeiras com dois bons laterais, uma dupla de zaga. Aliás, o zagueiro Gustavo Gomes, o Luan eu tenho minhas restrições, não acho tão bom jogador assim. Felipe Melo, que é um puta volante, é maluco, tem merda na cabeça, mas é um puta volante. Acho que não dá pra negar que o Felipe Melo é um jogadoraço. Só tinha que controlar um pouquinho melhor a cabeça. Mas enfim, você olha o elenco do Palmeiras, você não acha jogadores acima da média como tem no Flamengo. E eu acho que isso deveria ter feito diferença hoje. E não fez muito por conta do Rogério Ceni, né? Vou ligar minha cornetinha aqui. Tá? Poxa, Elias, mas o jogo foi maravilhoso. O Flamengo saiu campeão. Por que você vai falar mal do Rogério? Gente, o melhor momento para criticar é na vitória mesmo. Porque pro cara se corrigir, pro cara entrar nos trilhos. Assim, a escalação para mim dele foi correta. O Willian Arão tem se firmado na zaga. O Diego de volante para mim foi a grande sacada.
do Rogério Ceni, que fez o Flamengo ser campeão brasileiro. A saída de bola que o Diego dá realmente é um negócio fora do comum. Porém, assim, o Flamengo toma um gol no erro de saída de bola, o golaço do Rafael Veiga, muito recurso. Esse momento do jogo eu estava vendo com um amigo meu vascaíno que me ajuda nas edições, o meu amigo Leandro Marambá, e ele até lembrou, parecido com o gol do Edmundo contra o Manchester, parecido mesmo, só que o Edmundo ali teve menos espaço para fazer o gol. O Rafael Veiga teve mais espaço ali na hora que ele faz o giro no Arão para finalizar. Um golaço, um gol de jogador de fato acima da média. E aí a gente entra na questão do clichêzão mesmo. Clichêzão não, porque o Palmeiras ele estava com uma proposta muito definida. Subindo a linha para apertar a saída de bola do Flamengo. Porém, não estava se expondo tanto. O Palmeiras é um time que trabalha muito mais sem do que com a bola. Só que o Abel Ferreira sabe fazer isso de um jeito que técnico nenhum brasileiro sabe fazer. É porque assim, a gente se acostumou a ouvir muito isso em discurso de técnico, em entrevista coletiva. O time soube sofrer. O Abel Ferreira se fecha e não sofre tanto. Então, eu não entendo esse termo, o time soube sofrer. Né? O Abel Ferreira, ele, nessa subida de linha para abafar a saída de bola do Flamengo, ele consegue um gol e ali ele passa a trabalhar de uma maneira mais fechada, buscando o contra-ataque, buscando a velocidade do Rony. Porém, e o Palmeiras já tem o costume de jogar assim, tá? E é até uma tese que eu defendo. A equipe ela tem que oscilar a maneira de jogar, né? Ela tem que variar dentro do jogo e não ficar presa somente a uma maneira de jogar como a maioria dos clubes brasileiros fazem. Porém, chega um momento que se você fica chamando muito o Flamengo, é assim, de novo, vamos entrar no mérito do elenco novamente, tá? Como eu te falei, o Palmeiras não tem muitos jogadores acima da média. Aí vamos olhar o Flamengo agora, para eu ficar entrincheirado esperando o Flamengo. Você tem o meio do campo com Everton Ribeiro, que hoje estava muito discreto, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? Com Diego e Gerson de volante. Se você der campo para esse time trabalhar, ele vai te incomodar. Isla indo no fundo toda hora. Felipe Luiz muito bem hoje, tá? Destaque positivo pro Felipe Luiz, jogou o fino da bola. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo em campo, tá? O Felipe Luiz, entre os jogadores de linha. A gente vai falar dos goleiros no final, que é um espetáculo à parte os dois goleiros. Mas Felipe Luiz, entre os jogadores de linha, para mim foi o que jogou melhor. Faz uma jogadaça no primeiro gol, né? No segundo gol entra o talento do Arrascaeta. É um absurdo de jogador. Me incomoda muitas vezes. Eu acho que isso é até meio que natural. Que a gente está no Brasil, a gente vai voltar o holofote pro brasileiro. O Bruno Henrique não é o mesmo de 2019 já há muito tempo. O Gabigol é o Gabigol, a gente já conhece. Mas o Arrascaeta é um luxo, um absurdo jogando bola. É um absurdo e até o Everton Ribeiro tem ficado meio ofuscado. Eu debato isso muito com alguns amigos, inclusive flamenguistas, e eu falo que assim, o Arrascaeta ele começa a despontar como um protagonista de um elenco farto, que é o caso do Flamengo. Ele foi muito bem na temporada passada, foi o melhor jogador do Flamengo na temporada passada, dá para te dizer que foi a temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, e começou essa temporada na mesma pegada. É um puta jogador, tem tudo para virar ídolo no Flamengo, né? Calando a boca do Thiago Neves, que falou merda há alguns anos atrás. Enfim, o Arrascaeta hoje é o grande jogador do Flamengo, na minha opinião. É quem pensa o jogo, é quem faz o time andar, é o cara do passe diferente, de ver o que ninguém vê, usar o ponto futuro, entra na área com muita facilidade, finaliza muito bem, enfim. Elogiar o Arrascaeta chovendo molhado. Só que aí a gente vai entrar no mérito. O Flamengo consegue virar o jogo ainda no primeiro tempo, e o Palmeiras incomodando muito no contra-ataque, diga-se de passagem. O Palmeiras ele é muito bem treinado pelo Abel Ferreira.
Porém, se você ficar esperando o Flamengo com toda essa qualidade que tem do meio para frente, realmente você está dando sopa pro azar, né? Foi isso que aconteceu. 2-1, termina o primeiro tempo, confusãozinha no vestiário entre dirigentes, normal, final de campeonato, tem que ser assim mesmo. Futebol raiz é isso, porra. Se não tiver confusão, não vale a pena nem sair de casa. Vamos falar a verdade aqui, vamos ser sinceros, entendeu? Volta pro segundo tempo, e o que o Rogério Ceni faz? Gente, olha só, eu quero explicar uma coisa para vocês aqui. Muito a mídia, a imprensa, ela prega muito a questão da renovação. Temos que renovar, temos que trazer técnicos novos com ideias diferentes. Técnicos novos tem, o problema é a ideia diferente. Gente, qual é, sinceramente, o flamenguista, assim, o flamenguista está delirando com o título, está feliz. Porém, como eu não sou torcedor e eu tenho essa ideia, né, de ser um analista, de tentar analisar, eu vou te fazer uma pergunta para que depois do momento da euforia do título você pare e pense e veja se eu tenho razão ou não. Qual é a diferença do Rogério Ceni para o Mano Menezes? Para o Abel Braga? Para o Jair Ventura, que é um técnico novo. Qual é a diferença? Ele fez o que todo técnico brasileiro faz. Recuou, chamou o Palmeiras para o seu campo. Só que o Palmeiras também tem muita qualidade. E o Palmeiras incomoda. Com toda sinceridade, eu achei que o Palmeiras foi muito mais perigoso nos dois tempos. Se eu tivesse que apontar assim, Elias, quem jogou melhor, Flamengo ou Palmeiras? Eu diria para você Palmeiras. Muito pela questão das opções que o Ceni tomou. De querer recuar no segundo tempo, de querer esperar. Pô, ficou claro. A partir do momento que o Flamengo toma o gol e decide tomar a rédea do jogo, o Flamengo vira. Aí ele volta para o segundo tempo fechado, esperando o Palmeiras, que é um grande time também. Toma um gol de empate. O pênalti foi duvidoso, Elias. Cara, ao puxão, o VAR vai marcar aquele pênalti. Não tem como não marcar. Apesar de que o Rony ele já entra desequilibrado, né? Mas com o VAR, gente, esse tipo de lance não passa. É pênalti. Pela pressão que o Palmeiras vinha exercendo. E aí, vamos entrar no mérito aqui. Que eu até anotei as substituições para frisar para vocês, né, o que eu estou falando. Olha só, ele tira as primeiras substituições do Rogério Ceni, é tirar o Isla e botar o Mateuzinho. E aí a gente começa a entrar na questão do elenco. Pelo Flamengo ter um time de 1-11 muito acima da média, acaba que a reposição não é tão boa quanto. Sai Isla, entra Mateuzinho, que é um garoto, certo? E sai Diego, entra Gustavo Gomes. Olha só. Tudo bem, eu até concordo que se eu tô com a proposta do contra-ataque, não tem por que eu ter Diego de primeiro volante, correto? O Diego não é jogador de marcação. Não seria mais fácil botar o Léo Pereira ou algum outro zagueiro e você adiantar o Arão para jogar na dele? Para que manter Arão de zagueiro até o final do jogo, se eu estou com a proposta do contra-ataque? O Arão, ele pode fazer, ele é cabeça de área de origem, ele sabe fazer a cabeça da área, ele sabe sair jogando, ele sabe dar tratos à bola. Por que eu vou tirar o Diego para botar um outro volante se eu tenho um volante improvisado na zaga? Entenderam o raciocínio? Vamos lá. Depois sai Gerson e entra PP. Olha só, olha as movimentações, as mexidas. Sai jogadores consagrados, jogadores titulares absolutos, donos das suas posições, para entrar garotos, tá? Isso mostra que o elenco do Flamengo ele não é tão robusto assim. É do 1-11 que o Flamengo faz a lenha que está fazendo no futebol brasileiro nos últimos 2 anos. É do 1-11. O elenco do Flamengo ele não é tão robusto assim como a imprensa prega. Vamos lá. Sai Everton Ribeiro, entra Vitinho. Vitinho eu julgo bom jogador, já falei isso em outros vídeos. Beleza? E depois sai o Bruno Henrique e entra o Michael, que para mim, embora o Michael tenha custado uma fortuna, também é uma distância técnica gigantesca aí entre Bruno Henrique e Michael.
Então, assim, além de mexer errado, o Rogério Ceni está longe de ter peça de reposição à altura do time titular. Não estou dizendo que o Flamengo tenha que ter, tá? Não estou dizendo isso, tá, gente? Até porque o Flamengo tem uma base muito forte, costuma revelar bons jogadores. Então é confiando nisso que o Flamengo investe de forma massiva nos 11 titulares e tem funcionado. Mas, para mim, o Rogério Ceni foi infeliz nas mexidas. Eu tentaria jogadores mais experientes no momento decisivo, não tiraria o Isla para colocar o Mateuzinho, por exemplo. Eu manteria o Isla. Colocaria um zagueiro mais cascudo para puxar o Ilharão para o meio do campo. Talvez do meio para frente ali. Tá, Bruno Henrique pelo Michel, ele não tem muita diferença em relação a isso. O Vitinho também na do Everton Ribeiro também dificilmente encontrará uma reposição melhor que Vitinho para o Everton Ribeiro no mercado nacional. Então, mas assim, defensivamente eu achei que o Rogério Ceni mexeu errado. E sem contar a postura de se retrair e chamar o Palmeiras. Deu no que deu, o Palmeiras empatou o jogo e fomos para os pênaltis. E aí a gente vai falar de um espetáculo à parte, né, senhores? As duas primeiras cobranças que o Everton pega é sacanagem. Pênalti bem batido, rasteiro no canto, o Everton foi buscar. Os pênaltis do Diego Alves são pênaltis, na minha visão, um pouco mais fáceis. São pênaltis batidos de forma forte, visando o canto, porém a meia altura. Só que aí entra a malandragem. O Diego Alves não é de hoje. Eu, como tricolor, vivenciei disputa de pênaltis contra o Flamengo por Campeonato Carioca, enfim. E o Diego Alves, ele tem o hábito de provocar. O Palmeiras tem uma molecada muito talentosa, mas que sentiu essa provocação do Diego Alves. Assim, não estou dizendo que os pênaltis que o Diego Alves pegaram foram mais fáceis do que o do Everson. Duas cobranças rasteiras que o Everson pegou foi um absurdo. E as cobranças que o Diego Alves pegou foram cobranças bem batidas, fortes, mas a meia altura. Eu sou totalmente contra pênalti em meia altura. Teve um garoto do Palmeiras que bateu a bola, que a bola triscou no travessão. Aquilo ali é um pênalti bem batido. O pênalti do Rodrigo Caio, que a bola raspa na trave antes de entrar. Isso é um pênalti bem batido. Entendeu? Pênalti indefensável, que não tem goleiro que pegue. Mas enfim, os três goleiros deram espetáculo à parte. Se eu não me engano, cada um pegou 3 cobranças. 2 dos grandes do futebol brasileiro nesse momento, mostrando que vale a pena investir para você ter profissional de alto rendimento, né? Os goleiros fizeram a diferença, nem tanto para o Palmeiras, mas para o Flamengo. Flamengo campeão de forma merecida, porém, durante os 90 minutos eu achei o Palmeiras ligeiramente melhor. E aí, esse ligeiramente melhor do Palmeiras, eu coloco na conta do Ceni, que entrou no segundo tempo com uma postura muito fechada. E, de novo, quando o Flamengo sofre empate, o Flamengo tenta jogar e pressiona. O Everton faz 2 intervenções cirúrgicas que poderiam fazer o Flamengo campeão ainda nos 90 minutos. Ou seja, se o Flamengo quiser jogar, ele amassa todo mundo. É só o Rogério Ceni ter coragem. O grande diferencial do Jorge Jesus era esse. O Flamengo não parava de jogar em momento nenhum. O Flamengo amassava o adversário. Se tivesse que fazer 2, 3, 4, 5, o Flamengo fazia. O Ceni, ele tem a vantagem no placar e se retrai igual a todo técnico brasileiro. Quem se beneficia com isso são os outros times que enfrentam o Flamengo, que tem uma chance de vencer dessa forma. Beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Flamengo campeão, o lado bom que eu ouço o nome do meu clube toda hora no hino de vocês, né? Provocação não podia faltar. Um abraço a todos.